Por que a gente ama vilões de filmes? Não sei. Fala pessoal, tudo certo? Vocês estão bom? Você já percebeu uma coisa meio que estranha, né? Às vezes o herói tá lá salvando o mundo, né? Fazendo das tripas coração, até faz aquele discursinho bonito e tudo mais e tal. Mas aí a gente para e pensa, ok, mas cadê o vilão? Porque sejamos sinceros, né? Tem vilão que entra em cena e simplesmente rouba o filme todo. Exemplos disso é o próprio Coringa, o Thanos, o Sauron de Senhor dos Anéis. A gente gosta de ver eles em ação. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos citar aqui 5 dos vilões que, na minha humilde opinião, a gente ama ver em ação e que psicologicamente, narrativamente e até cinematograficamente falando, falei bonito agora, hein? Eles são da hora demais. Só que isso a gente vai falar depois da vinheta. Errou! Não, minto. Não tem vinheta hoje? Não temos vinheta hoje, mas calma que logo vamos ter uma da hora aí também. Vamos começar falando daquele vilão inteligente, né? O que seria um vilão inteligente? O que de certa forma ali desafia o nosso herói. Vamos começar falando dele. É claro, não tinha como não falar dele. Coringa. O cara, ele não quer dinheiro, ele não quer poder político e muito menos quer reconhecimento de outros bandidinhos por ali, ou ser o exemplo para outros criminosos. O que ele quer, na verdade, é provar que o mundo todo é tão caótico quanto a mente dele. Em Cavaleiro das Trevas, por exemplo, ele cria um experimento social, vamos colocar assim, né? Com 2 balsas cheias de pessoas e uma bomba. Mas calma, ele não quer explodir as pessoas no meio do mar, não é isso que ele quer não. Ele quer provar que todo mundo é corruptível, que as pessoas podem ser maldosas. É só dar um pequeno incentivo. Agora, por que a gente gosta tanto dele, né? Bom, porque ele desafia a moralidade sem pensar 2, 3 ou até 4 vezes. Ele é imprevisível e essa imprevisibilidade... Caraca, tô falando difícil hoje, hein? Dele gera tensão e caos. E o nosso cérebro ama uma tensão bem construída nos filmes. E existe um pedaço ali dentro da gente que quer testar os limites do vilão. Se é que existem limites. Ele literalmente empurra assim, o herói para as decisões mais extremas. Podemos até dizer que sem o Coringa... O Batman é apenas um homem fantasiado ali que patrulha uma cidade já caótica, né, de certa forma, e que não é testado moralmente. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. E para o Coringa, ele não é só um criminoso, um pé de chinelo. Ele se vê como uma ideia de que a ordem é uma ilusão. E que ele representa o medo que temos de que tudo pode desmoronar a qualquer momento. E isso é o que acontece também com o Walter White, né? O nosso segundo personagem da lista. O Walter era brilhante, ele é o que podemos dizer um estudo perfeito para um caos trágico. E olha que ele não começou como sendo um vilão, pelo contrário, ele começou como alguém simples, invisível, tendo uma frustração profissional, falta de reconhecimento e um orgulho ferido. Não sei porque que eu fiz assim, mas enfim. Ele é apenas um professor do ensino médio que também trabalha nas suas horas vagas em um lava-jato, né? Tem câncer, olha só, hein? E que vê seus ex-parceiros ficarem ricos. Isso gera um combustível poderosíssimo, um ressentimento crônico que é uma força narrativa devastadora. Pois agora ele não quer só dinheiro, ele quer o reconhecimento e a gente acompanha cada micro decisão do personagem. O cara começa querendo pagar o tratamento médico e ajudar a família de alguma forma e termina como sendo Heisenberg. A transformação dele ativa no espectador ali um fenômeno chamado identificação gradual. E isso cria uma empatia antes da condenação do vilão. A mente humana tende a defender quem ela acompanhou ali a jornada toda, e isso é sensacional. Mas sensacional mesmo seria o seu like nesse vídeo e a sua inscrição também, é claro. David, mas eu não sei se eu devo me inscrever no seu canal ainda e tudo mais, não sei. Mas já deixa o seu like, que já nos ajuda bastante. Aí o YouTube, ele entende que esse tipo de vídeo aqui tá sendo relevante pra galera aí e acaba recomendando o vídeo e o canal aí pra geral, beleza? Deixa o like, ajuda nós. Voltando. Nem todo vilão é somente inteligente, mas também é assustadoramente
calmo, tranquilo e sereno. Calmo como Hannibal Lecter, por exemplo. Ele não grita, não corre, não faz aqueles discursos explosivos e cheios de referências. Ele sussurra e faz questão de explicar detalhadamente o que ele faz, como ele faz e o que ele precisa. No filme de O Silêncio dos Inocentes, né, podemos reparar que mesmo Hannibal estando preso, ele consegue ali controlar todas as cenas em que ele aparece. E engana-se você se você pensa que Hannibal é ameaçador pela sua força física. Não, ele é ameaçador pela sua superioridade cognitiva. Na psicologia evolutiva, o predador mais temido não é aquele que é mais violento e mais forte, e sim aquele que é mais imprevisível e inteligente. Ele observa, ele analisa e ele se antecipa. E esse tipo de vilão ativa no espectador um estado de alerta constante. Afinal de contas, o público não sabe quando ele vai agir. E isso faz com que o perigo silencioso seja mais ameaçador e prende a nossa atenção no filme, o que é sensacional também. Que é o que acontece, de certa forma, com Dexter Morgan, quando a gente assiste o seriado de Dexter. Ele, sem dúvidas, é um serial killer, age nas sombras, é calculista e frio, mas também tem um código moral. E isso cria na gente um conflito interno constante. Será que ele é mesmo um vilão? Ou será que ele é um anti-herói? Dexter acredita que controla o tal passageiro sombrio, mas ao longo da série a gente vê que ele acaba prejudicando inocentes indiretamente. Mas não é só isso, tá? Ele também destrói os seus relacionamentos amorosos, sua família e até amigos do trabalho. Sem contar que ele também acaba mentindo pra si mesmo, né? Porém, a série usa um tipo de uma narração em primeira pessoa e isso faz algo muito específico com a gente. Nos coloca dentro da mente do personagem. E quando você compartilha o pensamento com o personagem, o nosso cérebro ele tende a gerar empatia automaticamente. Seja ele o herói, seja a vítima ou até mesmo o vilão. Mesmo quando ele está preparando meticulosamente ali uma sala de execução. E para encerrar nossa lista de hoje, temos ali, bom, o maior de todos os vilões da história, na minha humilde opinião, é claro, calma, estou falando dele, Darth Vader, meus queridos. Sei que aí alguns de vocês estavam pensando aí que eu ia falar do Thanos, do Darkseid, mas o vilão do Império se sobressai completamente, vamos ser sinceros, né? Se bem que Darth Vader não é apenas um vilão. Ele é mais do que isso. Ele é a personificação do medo de perder. E isso é muito mais humano do que parece, tá? Anakin Skywalker nasceu escravo, cresceu separado da mãe, vive com medo constante da perda. E o medo é o eixo central da transformação do pequeno Anakin neste vilão icônico. Na mitologia de Star Wars, o lado sombrio não começa com ódio, tá? Começa com o medo. E o medo leva à raiva, raiva leva ao ódio, e o ódio leva ao sofrimento. Anakin não quer poder por ambição ou simples política, ele quer impedir a morte de quem ama, simples assim, e isso já é trágico demais. O cara que era pra ser o herói de uma trilogia, de uma franquia maravilhosa, se torna não só um vilão, mas o vilão. Um vilão maravilhoso que nos empolga toda vez que entra em cena. As cenas ali, as suas aparições cheias de entradas triunfantes que deixam a gente literalmente apaixonados pelo vilão. Sei, tudo bem, quase ninguém aí vai admitir, mas a gente ama quando esses vilões aparecem em cena porque eles movimentam a história, eles testam os nossos limites morais. Os vilões, eles têm uma liberdade narrativa. O vilão pode errar, claro, ele pode exagerar, pode ir até longe demais. E isso é dramaticamente interessante, é ou não é? Não sei. Mas e vocês? Quais desses vilões que eu citei aqui vocês também amam ver em cena? Ou se tem algum outro vilão que vocês acham que deveria estar na lista de hoje? Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber. Sem mais, eu só tenho a agradecer a companhia de cada um de vocês. Não esquece, deixa o like, compartilha esse canal e o vídeo. E também ativa o sininho das notificações para não perder nada. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui!